canal da Seja Mais Capelania. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Não se esqueça de conhecer nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto a Deus da minha salvação. Que texto maravilhoso! Com certeza você deve ter ouvido já uma música gospel que usa exatamente esses versículos de Abacuque capítulo 3. Abacuque está numa jornada extraordinária e de uma fé enfraquecida, uma fé fortalecida. Ele desenvolve uma fé incondicional. Podemos usar também uma fé inabalável. De uma forma bem clara e específica. Aconteça o que acontecer, a minha fé permanece no Senhor. Ele usa o capítulo 3 como uma canção. É aquilo que no hebraico é chamado de tefilá. Nessa tefilá, Abacuque antecipa a vinda do Senhor e a vitória dele. E que independente das circunstâncias que estivessem vivendo, Deus cumpriria suas promessas. E Deus jamais abandonaria o seu povo, apesar daquilo que estava para acontecer. É interessante, eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, eu peço permissão a vocês, eu quero fazer a leitura dessa anotação para que possamos entender um pouco mais o contexto de Abacuque e daquilo que aconteceu na história, naquele jovem casal que eu estava visitando no hospital. Essa anotação diz assim: Deus é soberano e age no tempo em que lhe apraz, utilizando os elementos que ele deseja. Abacuque foi exatamente assim. Vamos recordar? Uma fé enfraquecida, uma fé fortalecida e agora uma fé incondicional, que independente daquilo que acontecesse, ele permaneceria de pé. Ele não está dizendo que não sofreria nada, que não teria nenhum problema na vida, que seria tudo perfeito, redondinho, não. Ele está dizendo: olha, Senhor, confio em Ti. O Senhor é maior que tudo. Pode vir carruagens de guerra, pode vir tudo para cima da gente, não tem problema. O Senhor é o meu Deus, confio em Ti. Confiança, meus queridos, é tudo. Como é bom confiar em alguém que é verdadeiro, respeitoso, confiável, como Deus. É um Deus de amor. E não se esqueçam, é um Deus de justiça. Aquele jovem casal, ele ali, em cada momento que ele contava da sua história com sua esposa, o semblante dele foi mudando, a postura dele foi mudando. E foi tendo palavras mais fortes de convicção na fé que ela tinha e havia passado para ela e seus filhos. E eu havia comentado com ele um pouco sobre o legado. E ele começou a falar tantas coisas bonitas, eu fui me emocionando, conversando e ali sentindo tudo aquilo. E em um determinado momento ele vira para mim e fala: Pastor, você poderia ungir ela, por favor, nesse momento? Eu falei: mas é claro, vamos sim. Vamos fazer diferente. Você, com todo o carinho possível, segura a mão dela. Eu vou colocar minha mão sobre a mão de vocês, fazer uma oração de uma renovação de votos de casamento, se é assim que nós podemos dizer. Eu gostaria de fazer essa oração especial por você e sua esposa. Eu gostaria que esse momento fosse único e ficasse marcado em sua mente e na mente dela. Queridos, eu não sei se ela estava ouvindo, mas eu considero que, como eu disse naquela frase, Deus usa todos os elementos no tempo dele para tocar o coração e colocar na mente do indivíduo alguma coisa. A sedação não era tão pesada dela, então provavelmente ela estava ouvindo aquilo que estava ali acontecendo. E eu falei: vamos orar sim, dê a sua mão para ela, vou colocar minha mão sobre a de vocês. E vamos fazer uma renovação de votos. E ali eu fiz uma oração destacando tudo aquilo que ele havia contado para mim, naquele momento único ali naquele quarto. E ali eu fiz uma renovação daquele casal. E ele estava emocionado, feliz por estar tendo aquele momento. Fiz a unção dela,
clamando pela vida dela e da certeza, da convicção que ela tinha, e que a convicção dela fosse repartida com todos nós naquele momento através de sua história. E naquele momento orei, fiz a unção dela, e após aquele momento da unção, ele continuou a segurar a mão dela de uma forma muito forte, mas com carinho, e começou a declarar para ela todo o seu amor, aquilo que ele havia aprendido com ela, do legado que ela estava deixando, daquilo que havia ensinado para os seus filhos, para ele. E ele fez uma declaração muito contundente, precisa naquele momento: minha querida, minha amada, o seu legado, tudo aquilo que você nos ensinou, pode ficar tranquila. Eu irei levar, juntamente com nossos filhos, ao longo da nossa vida. Fique tranquila, pois eu te amo, nossos filhos te amam. Vamos continuar tudo aquilo que você plantou em nosso lar. E ali ele solta a mão dela, deixa a mão dela descansando, ele vira para mim, entusiasmado, um semblante totalmente diferente, renovado, chorando, de uma forma muito profunda, de sentimento que surgiu naquele momento, e eu também emocionado juntamente com ele, falei: tudo isso é verdade, Deus é bom nesse momento, Deus está estabelecendo em você uma fé incondicional, que independente do que aconteça, você vai trilhar um caminho seguro com seus filhos e ao longo da sua vida. Em menos de 5 minutos, eu conversando com ele, a gente conversando algumas coisas mais, de uma forma natural, eu olhava para ela, ele também olhava, e percebemos que a respiração dela começa a mudar. E diante daquela oração, daquele momento único ali com ele, percebemos que algo está diferente. E a respiração fica mais pausada, mais extensa, até que em determinado momento ela, de uma forma profunda, respira e não acontece mais nada. Naquele momento ela descansa. Ela descansa após ouvir uma oração, uma declaração de amor e a confirmação de uma fé incondicional da parte do seu marido, que independente daquilo que acontecesse, ele e seus filhos continuariam nessa jornada. Ali foi a despedida, foi a certeza que eu tenho para mim. Ela pediu na parte da manhã a presença de um pastor, não foi para ela. Foi para estar ao lado daquele que esteve ao lado dela durante meses e já estava ali uns bons dias. Ela sabia que ele iria precisar. E ali eu fiquei até os filhos poderem chegar. Muitas coisas aconteceram naquele tempo, naqueles momentos que eu estava ali com ele. O mais surpreendente foi perceber que de uma fé enfraquecida, uma fé sendo fortalecida, se tornou uma fé incondicional. Porque eu vi aquele homem que estava cabisbaixo, chegando para os seus filhos, demais familiares que chegaram após, não puderam se despedir ali naquele momento no hospital. Mas eu pude ver um homem erguendo a cabeça, e tudo aquilo que eu havia falado, mencionado na Bíblia, ele ergueu e declarou para a família dele, principalmente para os seus filhos, que o legado, a história, a fé incondicional da mãe deles que havia descansado, não iria ser abalada por nada. E tudo aquilo que ela começou, continuaria com eles. O livro de Abacuque termina com um texto muito bonito, no versículo 19. É exatamente isso que eu vi acontecendo naquele leito de hospital. O texto diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele não estava mais com a fé enfraquecida. Não era simplesmente uma fé fortalecida. Era uma fé incondicional. Talvez você esteja usufruindo dessa fé incondicional, ou esteja ainda com a sua fé enfraquecida. Confie no Senhor. O mesmo Deus que esteve ao lado de Abacuque em todas aquelas circunstâncias negativas, terríveis, verdadeiro caos, tempos difíceis. Mas, diante de tudo isso,
se tornou um profeta diferente, pois a sua fé era incondicional. Aquele pai que se despedia de sua esposa estava com uma fé incondicional. E tudo aquilo que a sua esposa havia ensinado, ele perpetuaria aos seus filhos e demais que estavam ao seu lado. Que Deus possa te ajudar a permanecer nessa fé inabalável, nessa fé incondicional. Que você possa estar de cabeça erguida, não para ser melhor do que ninguém, mas para poder rapidamente sempre estar olhando para o alto. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja do seu lado. E que independente daquilo que aconteça, você possa ter a certeza e a convicção de que Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, sei que há muitas lutas, dificuldades que cada um dos seus filhinhos passam aqui nessa terra. Caos, situações de corrupção, maldade humana. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é vencedor e garantiu a todos nós a certeza de sermos reconhecidos novamente como filhos de Deus e somos considerados amados. Por favor, Pai, cuide de cada amado que está espalhado por esse Brasil afora, por este mundo. Que o Senhor esteja com cada um desses filhinhos que estão lutando para fortalecer a sua fé. Conceda a eles uma fé inabalável, uma fé incondicional, e que independente daquilo que aconteça, possamos estar apegados a esse Deus, amor. Por isso, colocamos tudo que temos, tudo que somos, nossa família, nossa vida, nas mãos daquele que é conhecedor de tudo e sabe o que é melhor para cada um dos seus filhinhos. Cristo Jesus, eu peço por ele. Amém.